Fala aí, galera, beleza? Passando para deixar o meu pitaquinho, não só sobre o jogo de ontem, mas sobre também essa semana conturbada rubro-negra. Mas antes, lógico, pedindo para você curtir aí, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal. Também, lógico, desejar um pronto restabelecimento a professor Adenor Leonardo Bach, o Tite, que voltou numa situação complicada lá da altitude de La Paz, né? Bom, sobre o jogo de ontem, nenhuma análise assim mais aprofundada. Acho que foi um jogo que não dá pra gente exigir nenhuma atuação, tecer críticas sobre o comportamento tático do time. O objetivo foi cumprido, o time agiu de forma correta. Uma coisa aqui, outra ali, como por exemplo uma demora ou uma suposta demora para substituir o Carlinhos pelo Bruno Henrique, apesar que o Carlinhos pelo menos disputava lá na frente com a defesa para tentar ali raspar aquela bola. O Bruno Henrique, a bem da verdade, ele conseguiu o lance do jogo, que foi a expulsão, mas não fez nada muito além disso também. E talvez ali, quando ele ficou sem o Gerson de la Cruz, o time poderia ter ali colocado alguém que retivesse mais a bola ali, como o Lohan. O Vitor Hugo acho que não, para poupar o menino, mas talvez o Lohan. Mas no fim das contas o Everton Araújo deu conta do recado. Principal figura com certeza, né? Melhor partida do Rossi com a camisa do Flamengo. E também a falha, né? Terceiro jogo seguido com uma falha, cruzamento nas costas do Ayrton Lucas e gol do time adversário. Mas no final das contas o importante foi a classificação. Eu acho que tem muita gente aí apaixonada que está começando a torcer mais por atuação do time do que por classificação do time, ou até mesmo vi alguns comentários aí ao longo do dia de hoje, pessoas se aproveitando da situação do Tite para pedir que ele se afaste, né? Em nome dele, entre aspas, preservar a saúde. Isso é muito maldoso, isso é muito cruel, isso não combina com o ambiente do esporte. O ambiente do esporte não pode ser um ambiente de ódio. O torcedor não pode ser um vetor do ódio. Isso, na minha opinião, é tudo muito preocupante. Final das contas, Flamengo classificado mais uma vez para as quartas de final contra um adversário tradicional. Vai ser o terceiro confronto na Libertadores entre Flamengo e Peñarol. O primeiro lá nas semifinais de 82, onde o Peñarol infelizmente nos tirou o o bicampeonato da Libertadores. Seria uma segunda final consecutiva contra o Cobreloa. E em 2019, na verdade, o Flamengo também não ganhou o Peñarol, né? Perdeu no Maracanã por 1-0, gol do Viatri. Aliás, foi a última derrota do Flamengo na Libertadores jogando no Maracanã. E empate lá em Montevidéu garantiu a classificação. Um outro confronto importante foi pela Copa Mercosul de 1999, um jogo que no confronto da volta o Flamengo venceu por 3-0 e foi uma pancadaria geral. O Flamengo também ali encaminhou um título sul-americano, né? Então, que foi a Copa Mercosul. Então vai ser um confronto muito difícil, né? O Peñarol jogando no seu estádio Campeão del Siglo, que é um estádio, apesar de novo, um estádio com uma configuração antiga, estádio feito para ser alçapão. E um detalhe muito importante da Libertadores também, né? Pela primeira vez, não só 3 clubes brasileiros ou 3 clubes cariocas, mas 3 clubes de uma mesma cidade na história da competição, ou seja, desde 1960, não houve uma fase quartas de final com 3 clubes da mesma cidade. Ou seja, temos aqui Flamengo, Fluminense e Botafogo classificados, e dos 8 classificados, 7 já venceram a competição. Então teremos, né, já garantidos 2 semifinalistas brasileiros, já que temos 2 confrontos brasileiros nas quartas, e podemos ter mais uma decisão brasileira na Libertadores, que tem virado aí uma espécie de Copa do Brasil 2.0, né? Muitos clubes brasileiros nas fases finais. Ainda sobre o jogo na altitude, né? Realmente repensar aí o nível de crítica, né? Flamengo, na sua história,
só venceu acima de 3.000 metros de altitude o Cienciano de Cusco na Libertadores 2008, 3-0, e o São José de Oruro 2019, 1-0. Além dessas vitórias na altitude, se a memória não estiver falhando, além dessas duas, vitória por 2-1 contra a LDU em 2021. Então, são poucas vitórias na altitude, ainda mais numa condição adversa como aquela. 8 jogadores do elenco lesionados. Então, o nível de exigência está incompatível com a realidade que o time está apresentando. Time que não vem se apresentando bem, apenas uma vitória no mês de agosto, isso a gente não pode deixar de frisar. Mas agora vamos ter aí um intervalo da data FIFA. Se é que não vão jogar a reposição do jogo com o Internacional para esse período, onde o Flamengo não vai ter os jogadores uruguaios, não deve ter o Eric Pulgar, além de Gerson e Pedro. Então, o departamento de futebol do Flamengo tem que se mobilizar para que esse jogo não ocorra nesse período, mas é tentar recuperar esses outros lesionados, além dos prováveis reforços, né? O Michael já chegou, o Charlie Alcaraz do Southampton e o Plata já estão aí bem encaminhados. Ainda tem a possibilidade do lateral Martirena lá do Racing de Avejaneda. Mas é isso, galera. Vamos dar um tempinho aí, dar uma maciada na crítica, até porque, por conta de todo esse contexto, não devemos ter um time completo contra o Bragantino na próxima rodada do Brasileirão. Na quarta-feira já temos aí o confronto com o Bahia pela Copa do Brasil, então vamos aproveitar esse pouco momento que nós temos para comemorar. É isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. E domingo não percam mais uma edição do Conexão Brasil-Inglaterra. A gente se vê, um abraço.